Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está me assistindo. Eu me chamo Marlos Ronque e estou falando aqui de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Eu trabalho na Casa Espírita Paz, Amor e Caridade, essa casa espírita que está aí no vídeo, há mais de 30 anos. E o objetivo de estar fazendo esse vídeo é para passar os ensinamentos da doutrina dos espíritos que foram adquiridos nesses 30 anos de trabalho. E o meu desejo é despertar o seu interesse, a sua curiosidade, para que você venha à doutrina dos espíritos para aprender a respeito da vida. Tenho certeza que vai te fazer bem, absoluta certeza. Nós estamos fazendo um estudo, né? É um estudo superficial, não é um estudo aprofundado do Livro dos Espíritos. E nós já estamos aí, ó, as várias existências, né? Então, Livro dos Espíritos, segunda parte, o mundo dos espíritos, no capítulo 4, as várias existências do espírito, transmigração progressiva. Então, vamos dar continuidade e estamos aqui. Então, antes de nós começarmos com o nosso estudo, nós vamos contar a história do Juvenal. Essa história nós tiramos aqui do livro O que eu encontrei do outro lado da vida, que foi ditado por Antônio Carlos Espírito para a médium Vera Lúcia Marinzec. É um livro muito legal, muito gostoso de ler, são várias histórias, personagens diferentes, cenários diferentes e que nos trazem muitos ensinamentos a respeito da desencarnação e do período de perturbação que passamos logo após o desencarne e do nosso despertar lá do outro lado. O que nos aguarda dependendo do ritmo de vida e do conhecimento que temos da espiritualidade. Então, o Juvenal. Juvenal achava que. A história começa assim: Juvenal achava que estava de um pesadelo, que ele não conseguia acordar daquilo. Depois de um certo tempo, começou a perceber que parecia que estava em um cemitério. Sentia dores no corpo inteiro, mas principalmente no peito, na região do coração e na perna esquerda. E por causa dessa dor na perna esquerda, ele andava meio que arrastando essa perna de tanta dor que ele tinha. O Juvenal, ele percebia as pessoas que circulavam ao seu redor e entristecia, porque uns estavam chorando, uns estavam gritando, alguns estavam enlouquecidos, dando risada, e muitos zombando da cara do Juvenal. Chegavam até ele e ficavam dizendo: Juvenal, você morreu, Juvenal, você é um defunto. Mas o Juvenal não acreditava nisso, não. Né? Ele achava que aquilo era um pesadelo e que quando ele acordasse, tudo isso ia mudar. Mas o tempo foi passando e as coisas não mudaram. As coisas não mudavam para Juvenal. E ele começou a acreditar que ele deveria ter morrido, mas como? Eu não lembrava de nada, né? Com o passar do tempo, já um pouco mais lúcido, né? Ele começou então a andar ali naquela região onde ele estava e ele percebeu que realmente ele estava em um cemitério. E o interessante era o cemitério da cidade onde ele morava, né? Mas ele não estava tão lúcido ainda assim. E ele não conseguia perceber a diferença entre as pessoas encarnadas das desencarnadas. Mas ele já conseguia lembrar de algumas coisas da vida dele. E ele lembrou que ele teve um acidente de carro
não lembrava quanto tempo, e que havia machucado muito a perna, que era a explicação dele estar arrastando a perna agora. E a sensação que ele tinha agora é que aquela perna não só doía, como ela estava toda inchada. E ele ficava se questionando o tempo todo: será que eu estou louco? Será que eu estou louco? Não é possível uma coisa dessa, deve ser tudo uma alucinação. Será que eu realmente estou morto? Ou seja, ele ainda não estava completamente lúcido, né? E outras vezes em que ele estava um pouquinho mais lúcido, que ele começava a aceitar a sua situação de morto. Aí ele perguntou: mas se eu estou morto, por que eu sinto essas dores? Não é? Morreu e morreu? Pois é. Vocês vejam, veja, meu amigo, irmão que está me ouvindo, essa é a condição da maioria das pessoas que estão desencarnando, infelizmente, sem nenhum conhecimento da espiritualidade, sem saber de nada a respeito dessa passagem, dessa grande jornada que é a morte, que é o desencarne. Não sabem nada, passam a vida sem pensar nisto. Alguns morrem de medo de pensar em morrer, então não querem nem pensar. Mas sabe, é inevitável, faz parte da nossa vida. Todos nós faremos essa jornada e temos que nos preparar para isso, para não chegar lá do outro lado como Juvenal, sem saber o que está acontecendo, achando que é um sonho, que é um pesadelo, que está louco. Bom, o tempo continuou correndo. Juvenal foi ficando cada vez mais lúcido, conseguindo perceber cada vez melhor tudo o que se passava ao seu lado. E de um momento em diante, ele começou a perceber um homem que circulava pelo cemitério, que era diferente dos outros, não tinha nada parecido, né? Era uma pessoa séria, ele tinha um olhar confiável, um olhar bondoso, estava sempre limpo, bem vestido, e ajudava todos aqueles que ele via ali e que estavam sofrendo. Até um bando de aloprados, enlouquecidos que rondava, que ficava circulando pelo cemitério o tempo todo, não mexiam com ele. Mexiam com todo mundo, muito com o Juvenal, mas com esse senhor não. E aquilo começou a chamar a atenção do Juvenal. Ele ficava vendo essa pessoa ajudando todo mundo, mas não ajudava ele. Até que um dia ele foi até esse senhor. Mas a abordagem não foi muito boa. Ele já chegou diferente. Já chegou mais ou menos assim: ei, você pode me ajudar aqui? E esse senhor olhou para ele: o senhor está se referindo a mim? Sim, claro. Se você pode ajudar os outros, você tem que me ajudar também. O senhor está pedindo ajuda? Juvenal olhou para ele e disse assim: não, eu não estou pedindo, eu estou exigindo. Se você ajuda os outros, por que você não ajuda a mim? Esse senhor, muito tranquilamente, olhou para ele e disse assim: mas por que eu tenho que te ajudar? Ora, respondeu Juvenal, porque é a tua obrigação. Não é isso que você faz aqui? Você está bem e eu não? Então você tem que me ajudar. Respondeu o senhor: certo, seu Juvenal. Então o senhor está cheio de razão. Mas o senhor também esteve muito bem, o senhor também teve muita saúde, o senhor também teve bens, né? E ajudou muito pouco os seus irmãos infelizes. Muito pouco. Está lembrado? Juvenal reconheceu que ele tinha razão, mas continuou ali sendo exigente. E esse senhor, bondosamente, explicou que todos temos obrigação de ajudar, mas não de exigir por ajuda. Nós temos obrigação de ajudar as pessoas que precisam, mas exigir que nos ajudem, não, isso nós não temos esse direito, né? E falou também pro Juvenal que durante a vida ele teve todas as condições para ser um homem que pudesse ajudar os outros, né?
mas ele não fez. E que nós, então, colhemos aquilo que plantamos, né? Nossa, é duro de ouvir as verdades, né? A gente não gosta quando as pessoas nos mostram os nossos defeitos, né? Pois é, Juvenal também não gostou. Ficou furioso, irritou-se e disse que aquela não era hora de sermão. Ele estava sofrendo, ele precisava de ajuda e não de sermão. E ficou muito bravo e afastou-se. Afastou-se para um outro lugar do cemitério. Mas depois que ele se acalmou, Juvenal começou então a pensar e a lembrar da sua vida, né? Ele lembrou que ele teve uma família, que ele teve emprego, que sempre teve o necessário. Não fora rico, mas não lhe faltava o bom, viveu no conforto. E ele continuou relembrando as coisas da sua vida, né? Lembrou que ele dava esmola para quem ele achava que merecia. E quando ele dava essa esmola, ele ficava todo envaidecido, todo orgulhoso de estar ajudando alguém. Ajudava a igreja também e se orgulhava muito de ver o seu nome escrito lá num local onde o padre colocava como um benfeitor da igreja. E depois ele lembrou-se, esse foi pior, ele lembrou-se que, na real, ele nunca ajudou, ele nunca atendeu, ele nunca consolou ninguém, né? E ele achava-se bom porque ele era um homem honesto, ele era um homem trabalhador, ele fora fiel à sua esposa, né? Ele foi um bom marido, um bom companheiro, ele nunca roubou, ele nunca matou. Então ele se considerava uma pessoa boa. E aliás, companheiros, todos nós temos esse conceito de nós mesmos, né? Quando nós nos olhamos no espelho, nós nos achamos pessoas boas porque nós estamos fazendo uma análise dentro dos nossos próprios valores, não é mesmo? Só que à medida em que nós vamos crescendo espiritualmente, vamos aprendendo as coisas, nós vamos percebendo o quanto ainda somos egoístas, né? Nossa, como nós somos egoístas ainda, né? Bom, mas o tempo continuou passando e o Juvenal, cada vez mais lúcido, digamos assim, né? Mas mesmo assim, ele continuava ainda com alguns questionamentos, digamos assim, egoísticos, né? Ele pensava assim, pô, se eu morri, é injusto estar sofrendo. Sabe, eu tenho que exigir que essa pessoa aí, esse serviçal que está aí no cemitério, me ajude. Ele tem que me tratar melhor. Então, o Juvenal pensou em fazer uma reclamação desse senhor. Mas para quem? Para quem que ele ia reclamar? Não tinha ninguém para quem ele ia reclamar, né? E os dias foram se passando, e daí o Juvenal, como não tinha uma outra alternativa, foi se acalmando, né? A sua irritação foi passando, né? Ele foi ficando mais manso, até que um dia ele se aproximou de novo desse espírito socorrista que estava ali no cemitério e foi lá fazer algumas perguntas. Chegou mais manso, né? O que o senhor faz? Eu ajudo as pessoas que estão aí. Pois é, eu te vejo ajudando um, ajudando o outro. Mas quem é o teu patrão? Quanto que você ganha para fazer este serviço? Vejam quanto desconhecimento da vida espiritual, companheiros. Não sabia absolutamente nada, né? Então esse socorrista, calmamente, ele foi respondendo que o patrão dele era Jesus, que não tinha trabalho, que não tinha salário para o trabalho, ele fazia aquele trabalho voluntariamente, só pela alegria de poder ajudar e de ver as pessoas agradecidas pela ajuda que estavam recebendo. Falou que ele fazia aquilo por amor às pessoas que estavam ali e que estavam sofrendo, que ele não ganhava em bens materiais, ele não ganhava nada por isso. Então, o Juvenal olhou para ele e disse que queria ajuda, precisava de ajuda.
Porque, afinal de contas, naquilo que Juvenal achava certo, ele não foi uma pessoa ruim, né? Ele não cometeu pecados. Ele tinha até ajudado a igreja. Então, o socorrista, que já eu conhecia a história do Juvenal, né? O socorrista olhou para ele e disse assim: Mas essas coisas que você diz que fez, você fez por amor ou você tinha alguma outra intenção? Tipo, ostentar que você estava fazendo, mostrar para as pessoas quanto você era um homem bom. O que você me diz? Bom, nessa hora caiu a cara do Juvenal, né? Ele ficou irritado de novo, afastou-se, foi lá para o cantinho que ele já tinha lá no cemitério e começou a pensar nas coisas que o socorrista falou. Será que eu ajudei as pessoas para ajudar ou eu fiz por orgulho, por vaidade? Eu fiz porque as pessoas já vissem, achassem que eu sou uma pessoa boa, né? Ele ficou a pensar nessas coisas. E o tempo continuou passando na vida do Juvenal, né? E ele então começou a perceber, começou a concluir, né? Que ele fez as coisas sempre pensando o que é que os outros vão pensar e dizer de mim. Chegou então à conclusão de que, embora ele tenha sido um bom marido, um bom trabalhador, tenha sido honesto, não matou, não roubou, ele foi um servo inútil. Ele não produziu nada para os outros, ele não cresceu espiritualmente durante a sua vida, né? Então, daquele momento em diante, o Juvenal começou a ter mais paciência com todos aqueles espíritos que perambulavam pelo cemitério, aqueles que gritavam, aqueles que choravam, aqueles que zombavam dele. Ele já não pensava mais em vingança, ele já não revidava pelas ofensas, ele estava mais calmo, mais tranquilo, né? E sempre que podia ficava observando assim de longe o trabalho do socorrista. E foi também aprendendo com o socorrista, mesmo olhando de longe, né? Foi aprendendo como fazer para ajudar as pessoas que lá estavam, né? E ele foi se modificando, né? Aquele orgulho todo que ele tinha, ele foi abrandando, foi se livrando disto, né? O tempo, o tempo continuou passando, né? E na cabeça do Juvenal, o tempo foi passando e as coisas foram acontecendo. E de repente ele percebeu-se em farrapos, todo sujo, descabelado, cabelos compridos, tudo descabelado, sujo, né? Mas como ele não tinha alternativa, aceitou a sua situação. Não tinha mais revolta em seu coração, o que foi a grande salvação dele, né? Mas ainda, desde que chegou, em nenhum momento lembrou-se de conversar com Deus. Lembrou-se de pedir uma ajuda, um auxílio, né? No começo, por orgulho, por revolta, né? De estar passando por tudo aquilo. Mas agora que já estava mais manso, mais brando, por falta de conhecimento, né? Porque ele na realidade não era uma pessoa ruim, era ruim para ele, né? Uma bela tarde em que pensava em tudo que já tinha passado, em tudo que já tinha aprendido, nas mudanças que ele percebeu, nas suas emoções, nos seus pensamentos, sentiu alguém pegar no seu ombro e escutar: Senhor Juvenal, como o senhor está? Juvenal, que estava com a cabeça caída, apoiada nos joelhos, levantou a sua cabeça, levantou o seu olhar e era o socorrista. O Juvenal olhou para ele e falou assim: Cara, esqueça o senhor, eu sou apenas o Juvenal. Como está, Juvenal? Olha, eu estou aqui. Eu estou aqui ainda sofrendo aqui. O que eu posso fazer, né? Mas, Juvenal, por que você não pede ajuda ao nosso Pai, ao nosso Senhor? Pois é,
Mas será que eu serei ouvido? Olha a minha situação. Você acha que o Senhor irá me ouvir? Ora, sempre. O nosso Pai sempre nos ouve, principalmente quando conversamos com o nosso Pai de coração para coração. Então, o socorrista levantou o Juvenal, fizeram uma oração. Juvenal, pela primeira vez, aprendeu, né? Fez uma oração e rapidamente, imediatamente, foi resgatado e tirado ali do cemitério. Juvenal, então, foi levado a uma casa onde tinha umas pessoas reunidas. Um homem ali na frente estava fazendo uma leitura, depois ele começou a fazer uma explanação e de repente Juvenal entendeu que ele estava dentro de uma casa espírita. E daí ele ficou muito preocupado, porque Juvenal tinha alguns preconceitos com a casa espírita. Ele achava os espíritas todos uns loucos, todos mexiam com espíritos, né? Com almas penadas, achavam que nós espíritas somos todos fanáticos, onde já se viu fazer aquelas coisas que nós fazemos, né? Porém, ali parado, quieto, ele tinha que aceitar, porque ele estava sendo auxiliado, né? Ele começou a perceber que não tinha nada a ver com as coisas que ele pensava. Ele começou a ver pessoas que estavam rezando, que estavam fazendo irradiações, pedindo por outras pessoas. Começou a perceber as energias que circulavam pela casa, as luzes multicoloridas sendo irradiadas em um, em outro, né? E percebeu que os espíritas não mexiam com as almas penadas, eles ajudavam. E as almas penadas não eram mais do que espíritos, como ele, Juvenal, que agora se reconhecia como a alma penada que ele pensava, né, dos outros. Então, colocaram o Juvenal junto com um dos médiuns e começaram a conversar com ele, né? Colocaram uma tela, como nós costumamos ver nos nossos trabalhos mediúnicos, né? E ali as imagens da sua vida foram passando e ele foi se reconhecendo, porque afinal de contas as imagens estavam dentro da casa mental dele, então tudo que ele via, ele estava sentindo ao mesmo tempo, né? Então ele pôde ver a sua vida passando rapidamente, o acidente do carro que ele teve, que justificava as dores na perna, e o infarto que ele teve, que levou o seu corpo físico à morte. Viu o seu enterro, e nesse processo todo, que no trabalho mediúnico é rápido, né? As coisas são bem dinâmicas. O Juvenal não se aguentou e chorou bastante, chorou emocionado, né? E daí ele não foi doutrinado, né? Não foi assim, ele foi orientado. Foi perguntado se ele queria ser ajudado, se ele gostaria de ir para um outro local, e lógico, né, que ele aceitou na hora, né? Aceitou ajuda incondicional. Então ele foi levado para uma colônia espiritual bem junto aqui à crosta, né? Onde ele pôde ser tratado, onde ele pôde ser orientado, onde ele pôde ser ensinado, né? As coisas que ele não sabia, né? E lá ele aprendeu a ser um servo útil, né? E lá ele aprendeu também que todos nós somos filhos de Deus. O universo é a nossa casa e devemos amar. Devemos nos esforçar de todas as maneiras para que a harmonia e a felicidade resplandeçam. Não porque Deus quer ou mandou, ou porque alguém disse ou ensinou, mas porque sentimos que é a única maneira de demonstrar o nosso amor a Deus é amando, cuidando daqueles que Ele está presente, ou daqueles que cruzam pela nossa vida e que precisam do nosso auxílio. Juvenal aprendeu que só deixaremos de ser servos inúteis quando deixarmos de fazer porque fomos mandados ou para receber algo em troca. E só seremos servos úteis quando fizermos as coisas por amor.
apenas por amor. Então tem um ditadinho que diz assim, todos conhecem, né? O inferno está cheio de gente com boas intenções. Pois é, mas na doutrina dos espíritos, quando nós falamos de justiça divina, é a intenção que conta. Se eu tenho uma boa intenção, as portas serão abertas. Se o meu coração está limpo e o desejo é de ajudar, as portas serão abertas. Quando a intenção é ruim, nada dá certo. Eu posso até ajudar as pessoas. E tudo o que eu fizer de bom para alguém vai ser creditado no meu livro da vida. Eu terei lá os meus bônus horas. Eu terei isto, porque eu estou ajudando alguém. Mas quando nós falamos em crescimento individual, em crescimento espiritual, aí a conversa é outra. Eu posso ajudar os outros, mas se a intenção não for de ajudar por amor, para mim, individualmente, para que o meu crescimento, não vai adiantar nada. Eu receberei os bônus, mas eu não vou crescer por causa disso. Agora, se eu ajudo, auxilio de qualquer maneira, e a intenção é ajudar por amor, ajudar porque eu tenho vontade, não é porque estão me mandando. Ah, sim. Aí eu posso até não receber bônus horas, mas eu estarei engrandecendo, eu estarei crescendo espiritualmente, eu estarei ficando melhor, menos egoísta, porque estarei experienciando humildade. Isso é muito importante. Então a intenção é muito importante quando nós estamos falando de justiça divina. Então na pergunta 189, o Kardec questiona os espíritos. O espírito desfruta da plenitude de suas faculdades desde o princípio da sua formação? Ou seja, desde que Deus nos criou, nós temos a plenitude de todas as nossas faculdades? Bom, é fácil compreender que não, né? A nossa vida espiritual é que nem a nossa vida aqui na matéria. Nós nascemos, passamos todo o período da primeira infância, juventude, adolescência, até ficarmos velhos. A vida espiritual é assim. No começo nós somos imaturos, né? E vamos aprendendo nas múltiplas encarnações. Milhares de encarnações e nós vamos crescendo e aprendendo. Então os espíritos responderam para ele que não, o espírito, assim como o homem, também tem a sua infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva e ele mal tem consciência de si mesmo e dos seus atos. Na 191, os espíritos dos nossos selvagens se encontram no estado de infância? Bom, infância relativa. Por terem paixões, eles já possuem um certo desenvolvimento. As paixões. Então, essas paixões são importantes no nosso desenvolvimento. Sim, são importantes, sim. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento. De desenvolvimento, sim. De perfeição, não. As paixões são um sinal de que o espírito possui atividade e consciência própria. Lembram do Evangelho segundo o Espiritismo? Capítulo 11, a lei do amor. Lembram o que diz no item número 8? Deixe eu lembrá-los. A lei do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, tem sensações. Mais instruído e purificado, ele tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a nossa evolução, são estágios em que nós vamos passando. Na pergunta 192. Mediante uma conduta perfeita, é possível ao espírito vencer
já nesta vida todos os degraus da escala evolutiva e tornar-se um espírito puro sem passar pelos degraus intermediários? Oh, não. Aquilo que o homem julga ser perfeito está longe da perfeição. A evolução do espírito ocorre da mesma maneira que de uma criança, que para chegar à idade adulta deverá passar pela juventude. O espírito evolui em conhecimento e moralidade. Então, nós temos duas linhas de crescimento, de evolução, a intelectual e a espiritual. Em cada existência, nós trabalhamos uma, trabalhamos outra, né? A cada existência. E as duas, elas se completam. Nós falamos que são as asas do anjo. O anjo não voa sem ter essas duas asas, certo? Nós precisamos da parte intelectual e da parte espiritual. Pois é, nós temos muitos espíritos que são muito evoluídos intelectualmente, mas moralmente não. E temos espíritos que moralmente são verdadeiras joias, mas que precisam muito ainda do conhecimento. As duas se completam, as duas são importantes. Não é muito, as duas são importantes. Os dois tipos de evolução. E nós não adquirimos a perfeição, digamos assim, em uma existência só. São muitas, são milhões de encarnações para que possamos chegar ao estado de espírito puro. Espírito como Jesus, que esteve conosco há 2000 anos atrás, né? Considerado o espírito mais puro, mais bondoso que já veio à Terra. Jesus é o nosso irmão mais velho, Jesus é o nosso modelo, Jesus deixou o conhecimento e os exemplos, Jesus nos ensinou o caminho para sermos felizes. E nós não aprendemos ainda. Muitos de nós ainda nos dizemos cristãos, mas não agimos como cristãos. Dizemos que acreditamos em Jesus, mas não vivenciamos os seus conhecimentos. Basta que algo não dê certo para que a revolta, a raiva, o egoísmo, as vaidades, todas elas venham à tona e exteriorizemos aquilo que realmente somos. Não devemos nos envergonhar daquilo que somos. Afinal de contas, estamos aqui hoje graças a essas múltiplas encarnações, essas centenas, milhares de existências e vivências. E foi através delas que crescemos e estamos onde estamos hoje. E daqui para frente, com mais conhecimento, os conhecimentos que a doutrina dos espíritos está nos trazendo, nós temos mais base, mais bagagem, mais conhecimento para enfrentar a vida, para fazer com que a jornada se torne mais produtiva, menos infrutífera. Jesus nos mandou o Consolador, a doutrina dos Espíritos, e nós devemos nos agarrar a ela agora. Os conhecimentos que ela nos traz nos ajudam, revolucionam a nossa vida. Se nós tivermos coragem de nos modificarmos realmente, o que nós chamamos da reforma íntima, a reforma dos nossos valores, nós poderemos sair dessa existência atual muito melhores, muito maiores do que quando chegamos. A doutrina nos trouxe esses conhecimentos, mas nós temos que vivenciá-los. Não adianta apenas saber, nós devemos vivenciar. Não adianta que fique só na casa mental, tem que descer para o coração também, para que nós nos completemos. As duas partes, a intelectual e a espiritual. Pergunta 193. Em uma nova existência, o homem pode descer em relação ao que já havia atingido na existência atual? Pode descer em relação à posição social, como espírito não. Tudo aquilo que nós já adquirimos, a nossa bagagem espiritual, nós não perdemos. Nada. Está dentro de nós, conhecimento adquirido, experiências vivenciadas. É nossa, são nossos. Nós não perdemos. Agora, na parte social, eu posso, numa encarnação, ser multimilionário e na outra ser um farrapo. Depende do que eu esteja necessitando. E se eu já tenho um grau de lucidez maior, depende daquilo que eu desejo, daquilo que eu vou pedir para vivenciar durante a minha existência aqui na Terra.
É o corpo físico que influencia sobre o espírito para que este se melhore? Ou é o espírito que influencia sobre o corpo? O espírito é tudo. O corpo físico é apenas uma vestimenta que apodrece. Assim, é sempre o espírito quem influencia o corpo. Eu posso ter um corpo muito franzino, muito deficiente, mas uma mente poderosa que produz muito. Eu posso ter um corpo enorme, exuberante, fortíssimo, mas uma mente fraca que não produz nada. Isso pode acontecer. E chegamos ao final. E chegamos ao nosso final. Então, está aí, companheiros. Mais um vídeo pronto, mais um vídeo feito com carinho, com alegria. Eu faço isso com muito carinho, com muita alegria. Gosto disso que estou fazendo. E desejo de coração que você também goste, que você também aproveite. Espero que eu esteja despertando em você a curiosidade, a vontade de saber mais, de conhecer mais, porque eu tenho certeza que isso fará bem. Fará bem, vai ajudar na sua jornada, nas suas vivências. Você vai viver melhor, com os mesmos problemas, mas vai viver melhor, porque a sua postura diante da vida vai ser diferente. O conhecimento, ele é libertador. Ele nos liberta do sofrimento, da ignorância, nos impulsiona para o progresso e para o futuro. Então, eu desejo muita paz, muito amor, muita alegria e harmonia em seus corações. Sejam felizes. Lutem para serem felizes. Até o próximo vídeo.